A- Agora já tá melhor, mas tem hora que arde bastante. O quê? É cafunchou? Cafunchou. Mas o colírio é bom, rapaz. Alivia mesmo, viu? O colírio. De Ah, manhã cedo, logo que acorda, passa antes de começar a coçar. Mas você foi pegar o colírio? não, não, Não tá usando? não. Que ficar dependente ou, é, e tinha vezes que de um ano para o outro ele piorava, né? Aí tinha que usar cada vez mais remédio mais forte. Hum. Não, mas é pegar o colírio só, né? Não Ah, precisa tomar o remédio. O Remédio colírio não precisa alivia tomar. bastante, porque coceira no olho cansa muito, né? aham. Você Oi. fica muito cansado. Que o meu é o nariz e o olho. Ah, E ou ele tranca o nariz ou é anamisa, ou é ficar escorrendo o nariz direto. hum, é horrível mesmo. Se bem que tá dando uma melhorada, né? Porque nesse dia que tá sol, assim, ele é um pouco mais forte, né? Mas assim, Olha quem tá aí. depende muito do corpo, né? Como é que tá? Se tá muito cansado. O Bolso tá Ah, parece aquele gato fujão, né? Que some, aí de vez em quando aparece, Consegui entrar. aí vai embora. A gente teve um gato assim, até É, que ele sumiu de tu, vez, nunca mais apareceu. tu tá ficando craque aí, já tá, olha só, já conseguiu fazer a imagem turva aí atrás. Eu demorei para entrar. Porque antes eu Não, estava entrando a gente começou agora também. É, acabou pelo de começar. celular, né? É esse olho aqui que eu tô ruim. Hum. Estão doidos pra me cortar, cara. É doença de velho mesmo. Chegou na idade de ficar Não, velho. então, mas aí é que tá. Por que que é só um lado que tá velho, o outro tá bom? É estranho isso. É um por vez, um por vez. Como é que pode? O meu olho ter nascido primeiro, né? Ser mais velho, 50 anos mais velho que o outro, que tá novinho. Umas coisas estranhas. Mas é horrível que não dá pra. Quer dizer, eu enxergo tudo assim, parece que tá uma neblina muito forte. Muito forte mesmo. Fica melhor colocar um tampão, ficar só com um lado mesmo. Não, é que ele tipo começa a dar imagem dupla, né? Porque a imagem do direito dá meio dá distorcida. Parece que. Sabe aquela impressão quando você tá com abre o olho dentro d'água? É a mesma coisa. Ah, fica tudo turvo, Só que né? aí, tipo, um olho tá dentro d'água, o outro tá na superfície. Aí fica estranho, né? É exatamente essa sensação. Aí, tipo, dá vontade de fechar o olho, né? Que tá dentro d'água. É a mesma coisa que tá dentro d'água. Tudo turvo, assim. Vocês viram? Ah, vocês viram aí o bagulho hoje? Deixa eu mostrar aqui. Que é? Vocês viram o bagulho hoje? Que bagulho. Aí. Nossa, deu uma subida bacana. Eu não sei. Não, ele não começou a subir ainda. Eu acho que nos próximos dias vai cair um pouco. Para depois Não, subir de novo. olha, ele caiu aqui, ó. Tá vendo? Caiu aqui. Cai, depois tu. Ele cai, tu. É tudo queda fabricada, né? É, é tudo. Como é que chama? É provocada. Jump and dump, né? Dump and jump. As baleias, né, que estão fazendo isso para tirar os idiotas do mercado, os burros, os É para medrosos, pegar mais especuladores. barato também, né? As baleias conseguem fazer isso, porque o Bitcoin é um mercado muito pequeno, né? Conseguiu agora chegar em 1 milésimo do capital de ativo mundial. 1 milésimo. Tem que crescer 10 vezes para chegar em 1% do mercado mundial de ativo. Então ele é ridiculamente pequeno. Então qualquer baleia, qualquer grande fundo consegue
manipular o preço do Bitcoin, jogando, depois tirando, né? Eles fazem o preço cair para eles comprarem mais. É bom que tu não entre nesse mercado, porque nesse negócio de Bitcoin, porque senão vai ser mais uma baleia aí para desequilibrar o sistema. Já tem baleia demais nesse Bitcoin. Aí quem é sardinha, filhote de sardinha que nem eu, tem que Eu ficar. não valo nem meia sardinha. Não, mas olha, as sardinhas vão se dar bem no Bitcoin, sabe por quê? Porque o Bitcoin não foi feito para baleia. As baleias vão tudo quebrar a cara. O que acontece? O ETF já começou a contagem regressiva para ele ser confiscado pelo governo. O governo vai simplesmente passar a mão. Vai pagar, né? Tá aqui, olha, tá aqui os dólares dos Isso ETF de aí vocês, vai agora é tudo demorar meu. pelo menos uns anos, né? Não vai ano, não. Eu não sei se vai Será? até o final desse ano, porque ele vai desequilibrar muito o mercado. Nesse ritmo de crescimento aqui, eu calculei que dá mês de fevereiro, março, vai vir um halving. Esse ano deve subir em torno de 20 vezes o valor do Bitcoin até o final do ano. Então, os governos 20 vão tomar providência. 20 vezes do preço que está hoje? É, vai chegar em torno de 150 a 200 milhões de ienes até o final do ano. Esse mês ainda, eu digo que é como certo, vai chegar a 15 milhões. Esse mês ainda. Ô, louco! É, quem viver verá. Mas isso porque ele está devagar ainda, né? Quando ele começar a acelerar, rapaz, o negócio vai ser feio. Então, por que que os ETF vão cair fora? Porque o governo vai passar a mão e vai deixar os dólares, o ien lá no lugar, né? E aí no dia seguinte, puf, o preço do Bitcoin dispara. Vai para o dobro, triplo em questão de um dia, 2 dias. Não, mas tem muitos trilhões de dólares envolvidos nesse negócio desse ETF, né? É, mas não tem problema. Já teve caso já na história de confisco e não vai ser, infelizmente, não vai ser a última vez. O Mas eu acho governo que, existe para roubar. A mas eu acho que ciência não do vai ser governo é logo, não. roubar. Eu acho que vai demorar uns anos. Não, não vai não. Não vai não. Antigamente, olha só, quanto tempo que demorava para, por exemplo, ter uma rentabilidade dessa aqui, ó, 6,42 em 5 dias. Isso aqui, a bolsa, se render bem no ano inteiro, ela dá isso aqui. Se render bem, né? Só que tem Não, 5 dias. tanto lá no Brasil quanto aqui no Japão, tem certas ações que sobe 7, 10% em um dia só. Mas digo assim, a média, né, da Agora, vai bolsa. adivinhar o dia que isso vai acontecer, que é a questão, né? Então, mas digo assim, pega todas as ações e aí faz a média, né? Que aí dá o nível, dá a média de evolução das ações na bolsa, né? Não, na média, o Bitcoin não tem nem como comparar o Então, outro dessas, né? é isso que eu digo, né? O tempo está acelerando muito. Hoje, o tempo é esse aqui, ó. E conforme as pessoas forem descobrindo, a tendência é acelerar cada vez mais rápido. Só que já quando a BlackRock tem MicroStrategy, é outra empresa, né, que tem muito Bitcoin, tem muito dinheiro para comprar ainda. Uns dois, três baleias só, ele já rebenta com o valor do Bitcoin, joga lá para cima. Eles vão brigar até a morte, né? Só que, ó, detalhe, né? As empresas grandes não têm como comprar o Bitcoin que nem nós podemos. Quer comprar e ficar com a autocustódia. Você está entendendo? Por quê? Se eles compram e, tipo, compra o Bitcoin. Aí, tipo assim, eles vão tirar da corretora, que é perigoso deixar lá. Vai que a corretora, né, sofre um ataque hacker, se ela quebra, se alguém lá dentro da corretora dá um golpe. Então, eles vão tirar. Olha só, se é um fundo, tem vários donos, vários sócios. Como é que vai fazer? Vai dar senha para todo mundo? Todo mundo vai saber as palavras-chave? Rapaz, o negócio não vai dar certo. Então, eles só podem comprar ETF. E o ETF está 100% na mão do governo. Tudo que está 100% na mão do governo já está roubado, já foi roubado, né? E só falta eles descobrirem isso. E aí vai. Quem que se dá bem? Nós. Então é por isso que o indivíduo, as famílias, quem é família, tem que ter Bitcoin. Tem que ter Bitcoin em autocustódia.
Porque no final das contas, esse pessoal aí que está comprando ETF vão estar trabalhando para a gente. Eles vão simplesmente estar botando dinheiro no nosso bolso. Porque o Bitcoin só funciona para o indivíduo e para as famílias. Essa autocustódia, a gente consegue transferir parte ou integral para qualquer conta para qualquer pessoa que tenha conta do Bitcoin? É? Qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, sem restrição nenhuma. Não precisa pedir autorização de ninguém. Você é 100% livre, É a melhor forma de fazer transferência internacional, né? não tem coisa melhor. Não tem. Isso aí eu falo por experiência própria, né? Que é o que a gente está fazendo com o Naok lá na Austrália. Não Porque precisa ir no além de banco. pagar tarifa, não paga imposto, né? Vixe, rapaz, é a prova de imposto, a prova de confisco. Então, olha, dá certo para nós, que somos indivíduos, pessoas, mas dá certo também para empresas que, tipo, minha empresa só tem um sócio, só tem um dono, só tem um acionista. Para esse tipo de empresa serve. Ou para aquelas empresas onde tem uma família que controla, né? Tem muitas empresas assim, que é uma família, né? Uma família mesmo que controla. Aí, tipo, não tem problema eles compartilharem entre si as palavras-chave, né? A senha do endereço de Bitcoin. Bom, pelo menos se calcula que ninguém vai roubar o outro dentro da família, né? Agora, uma corporação, cara, não dá certo. Governo, fundos, que são organizações gigantes, não dá certo. Não tem como dar certo. Esse pessoal vai estar trabalhando para a gente. Eles já estão trabalhando para a gente. Porque na medida que os Bitcoin que eles têm começar a evaporar, os ETF, aliás, e aí os Bitcoins vão ficar inacessíveis, os Bitcoins que forem sobrando em autocustódia das pessoas e das famílias, vai lá para cima. É como se eles estivessem fazendo doação para a gente. Cara, não tem melhor coisa nesse mundo. O Bitcoin não faz parte do mercado financeiro, eles não entenderam isso. Aí inventaram o ETF porque é para tentar fazer esse negócio funcionar no mercado financeiro, mas é uma furada. Não vai dar certo. Mas deixa ele lá, deixa ele se empolgar com o ETF. Só digo o seguinte: não compre ETF, compre o Bitcoin. Compre o Bitcoin. Compre o Bitcoin e faça a autocustódia. Fique com ele e não largue mais. E, se for possível, faça de tudo para ir acumulando devagarinho, cada vez mais, e usar o mínimo, mínimo do, se possível, nem usar. Porque você está comprando tempo e valorizando muito o patrimônio. Tem um jeito, né, de você conseguir viver sem precisar usar os bitcoins, que é deixando ele, alugando ele, né? Ou deixando eles de garantia para conseguir empréstimo em dólar, em ien, um real. Aí você não abre mão dos bitcoins e usa o dinheiro do empréstimo, tá entendendo? Aí depois você faz outro empréstimo para pagar aquele empréstimo, pagar os juros, e aí você vai rolando até, mas nunca abra mão dos bitcoins. Uma coisa que a gente vai fazer, né? Eu calculo que ano que vem já. Porque nesse sentido aí que tu falou aí, desse empréstimo aí, se for possível fazer isso, a pessoa vai fazer do empréstimo, do próprio empréstimo, comprar o Bitcoin e ele se pagar ainda vai ter lucro. Só, exatamente. Exatamente. Aí tem outra maneira. O que que é? De você pegar e fazer, sem precisar usar o Bitcoin, que seja. O Bitcoin você tem que preservar ele com a vida, se for preciso. Não pode vender de jeito nenhum. Não abra mão do seu Bitcoin. É, você usar o empréstimo bancário para comprar ativos que vão gerar renda para pagar suas contas. Por exemplo, aparece aí uma boa empresa, eu falei isso da vez passada, uma boa empresa com um valor, tipo um preço em promoção, preço muito bom. Aí você vai lá, negocia para pegar a galinha morta, mais morta ainda. Aí vai no banco para coisa, ó, é o seguinte, estou negociando esse negócio, essa empresa, esse empreendimento aqui, eu quero um empréstimo, eu vou pagar conforme o rendimento que eu for tendo e deixa de garantia no banco a empresa, se for o caso, as ações ou os imóveis da empresa e com o próprio rendimento que a empresa der, com a lucratividade, você vai pagar o banco, com troco você vive bem. Não precisa nem mexer com Bitcoin.
É uma das estratégias que, tipo, permite a gente viver sem, em vez de, muito pelo contrário, né? Em vez de usar Bitcoin, a gente acumula mais ainda. Porque os dividendos que dá o negócio, dá para comprar mais Bitcoin. Estratégia. Estratégia é tudo. Não, mas tu acha que é fácil de conseguir esse empréstimo? Não, veja bem. Tem gente que consegue, nem todos conseguem, né? Mas eu acho que todos. O conhecimento nunca é demais. Eu acho que todos nós, a gente precisa estar preparado para tudo, porque o jogo muda muito rápido. Né? Ainda, tipo, eu não estou ainda em condição de fazer muita coisa, né? Alguma coisa eu faço. Talvez vocês tenham mais restrições ainda. Só que conforme vocês vão adquirindo conhecimento, e quem está assistindo aqui também, qualquer mudança no cenário, vocês vão enxergar já a oportunidade, né? Para começa a aplicar e devagarinho vai subindo de nível. Só que se você não tem o conhecimento, você não vai ter visão. Sem a visão, a oportunidade pode até vir, não vai nem enxergar, não vai adiantar nada, vai passar. Isso que é, o primeiro, conhecimento é tudo. E aprendizado nunca é demais. Aprendizado com foco, lógico, né? Porque quando vier a oportunidade, você já vai ver ela, vai estar preparado, vai pegar e vai poder dar uma subida de nível. Como diz, oportunidade sempre tem, a questão é enxergar. É. Sem conhecimento não dá nem para enxergar. Pessoal, eu queria falar aqui com vocês hoje, rapidinho, sobre o livro de Jó. Eu estava pensando desde ontem, hoje. Vocês já ouviram falar da história de Jó? Sim. Luiz, você já ouviu falar? Cadê o Jó Ainda Boticário? não, Nunca não, ouviu? não. É um homem muito rico que viveu lá no na Era, Terra era do o Oriente. personagem que ele conversava com Deus, né? Isso. Ele era muito rico e tem uma história muito bacana sobre decadência e prosperidade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Isso aqui está no livro de Jó, capítulo 1, tá? Ele sofreu mais do que Jesus. Não sofreu. Mas ele sofreu bastante. Acho que sofreu mais. Só que a Não, questão. porque o sofrimento dele não estava os meus pecados lá, porque se tivesse na costa de Jó, ele ia sofrer muito. Jesus ele levou os nossos sofrimentos, o que era para a gente passar para pagar pelos nossos pecados, Jesus levou. Ele se Jó não diz- levou esse peso nas costas, né? E ele, inclusive, ele teve tudo de volta, né? Que é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Era o cara mais poderoso e rico do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Bom, essa história dele aqui é muito rica, tem muita coisa bacana para a gente aprender, mas eu queria trazer um ponto para vocês, porque hoje o tempo é curto. E qual que é? Vou só fazer assim um resumo rápido, né? Ele era um homem muito rico e um dia ele começou a sofrer uns problemas graves, né? Ele começou a ter problema de saúde, ele começou a perder os filhos começaram a morrer, tragédias começaram a acontecer, vinha ventania, derrubava a casa, matava todos os filhos, roubavam as propriedades dele, roubavam o gado dele, os camelos, e ele começou a ficar muito doente, cheio de chaga, de ferida pelo corpo, e sendo ele um homem reto e íntegro, né? Como é que pode uma pessoa que está diante de Deus, buscando a santidade, e sofrer tanto? Acontece que houve no céu, ele não entendeu isso, né? Teve um fato que aconteceu no mundo espiritual que ele não teve discernimento, e por isso que ele sofreu tanto. Quer ver? Ó, vou contar aqui o que aconteceu. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Será que ele teme mesmo a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, com tudo de bom, né? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Quer dizer, ele estava dizendo o seguinte, que Jó, ele estava sendo fiel porque ele estava sendo abençoado, né? É um homem muito rico, muito próspero, né? Tinha de tudo, Deus estava abençoando ele, então, né, enquanto está recebendo o bom, a bênção, eu quero ver o cara não ser fiel. Agora, toca nele para ver se ele não vai se desviar, se ele não vai reclamar, se ele não vai te xingar, não vai blasfemar contra ti. E aí Deus disse, Mas, tá bom, vai lá, na vamos ver se realidade, ele... acontece o contrário, né? A pessoa, quando adquire todos os bens materiais, fica milionário e Que esquece não, de Deus. Na que verdade, não aconteça conosco, né? Que não aconteça com nenhum de nós isso. O caso dele foi o contrário, né? O que normalmente acontece é o contrário. Então, bom, aí teve um. A gente pode chegar um dia aí a destrinchar. Eu recomendo o seguinte, ó, leia esse livro. Quem não leu ainda, leia esse livro de Jó. Dá para ler assim numa sentada só, de umas 2, 3 horas, dá para ler todo o livro. E, bom, no final, depois que ele já tinha perdido tudo, perdeu mulher, perdeu família, perdeu os bens, perdeu tudo, 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 perdeu a saúde, aí ocorreu uma grande virada na vida dele. A Bíblia diz que Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha em dobro, né? Inclusive a família. Ele, ele voltou a ter mais filhos. E uma coisa aqui que me chamou a atenção aqui, está no final, está no capítulo 42 de Jó. Diz assim, versículo 1: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, o com quem é que Deus estava naamatita. falando? Como? Aí, com quem é que Deus estava falando? Estava falando de Jó, mas de Tá quem? falando Com quem ele de estava Jó. falando? Acontece o seguinte, é só para fazer um... Teve 3 amigos de Jó que viram a situação dele, como ele era um cara muito próspero, e eles viram a decadência e o sofrimento dele, né, assim, do nada. Aí eles começaram a dizer, olha, Jó, tu tá pecando, tu tem coisa errada na tua vida, tu tem que te arrepender, né? Começaram a dar aquela lição de moral em Jó, e Jó não tinha pecado. Acontece que Satanás estava tocando na vida de Jó como teste, né? Deus permitiu que isso acontecesse para que Jó fosse testado. E Jó passou no teste, né? A verdade é essa, ele passou. E aqui ele está falando desses 3 amigos, né, que estavam dando lição de moral, como se tipo fosse Deus que tivesse orientando eles para dar conselho para Jó. E aqui Deus está falando o seguinte: vocês mentiram, vocês falaram coisa que eu não disse, e agora vocês vão lá pedir perdão para Jó e Ah, diga tá, para ele interceder por vocês, para ele pedir entendi. para ele pedir perdão por vocês
para mim, porque eu não aceito o perdão, o pedido de perdão de vocês. Tem que vir através de Jó, porque dele eu ouço a oração, eu ouço o pedido. De vocês, não. Vocês estão falando coisas que eu não falei. Vocês dizem que foi Deus que falou e não foi. Tem muito isso hoje em dia, né? Tem pastor que abre a boca para falar um monte de besteira. Rapaz, mas meu Deus do céu, chega a, a, a alma quer sair do corpo quando eu escuto umas coisas Eu totalmente já tinha lido a absurdas. história de Jó, mas eu não tinha prestado atenção nesse detalhe aí que tu falou agora, não. Então, mas aí o ponto aqui, tem várias coisas aqui muito importantes que a gente precisa aprender para até entender também o caminho da prosperidade, né? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui o verso 10 diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Querem, Rabuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. A morte de Jó foi muito parecida com a morte do rei Davi. A morte do rei Davi, a Bíblia diz que foi morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. Muito parecido com esse trecho aqui. Então morreu Jó velho e farto de dias, né? É, uma coisa que eu fiquei pensando, mas como é que pode isso aqui? Percebeu uma coisa aqui, um detalhe? A Bíblia simplesmente diz assim, ó: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E não entra em detalhes. Diz assim que depois vieram os parentes, né? Fizeram uma doação para ele, que não é tanta coisa assim. E comeram com ele em sua casa, lhe consolaram de todo o mal, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Aí disso aqui, já pula, já diz assim: e Deus abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. É muita riqueza, muita riqueza. E começou com uma doação. Só que aqui, Deus a Bíblia não conta o detalhe, né, de como que foi essa ascensão, pá, né, tão rápida de Jó. Igual esse Bitcoin aí que está subindo feito louco. Não entra em detalhes. Não entra. Sabe por quê? Eu fico pensando, mas causado, por que que Deus não conta, né? Pra gente seguir esse caminho também. Contar os detalhes, né? Como é que foi e tal. Sabe por quê? Eu entendi. A própria Bíblia ela se explica. É porque é o seguinte, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele abençoa e pronto. Não interessa as circunstâncias, não interessa de que jeito vai ser, ele abençoa e pronto, e faz prosperar e pronto. Porque ele é Deus, ele pode tudo, ele pode fazer qualquer coisa. Não interessa a circunstância, não interessa a crise, não interessa se a pessoa está ganhando pouco, não interessa se a pessoa não está ganhando nada. Interessa o seguinte: Deus abençoou, Deus quer fazer prosperar e ele faz. E ele não precisa de esperar uma situação ideal, não precisa esperar a ponto de fazer a venda do ativo, nada disso. Ele abençoa e ponto. E ele tem controle de tudo. Então, é isso aqui que me chamou a atenção. E, tipo assim, foi uma subida vertiginosa de Jó. Instantânea, praticamente. E Deus, ele tem o poder de fazer isso. Tem o poder de fazer isso. E eu sei que, na verdade, Jó aqui, ele tinha essa fé. Que Deus poderia mudar a sorte dele a qualquer momento. Ele nunca perdeu essa fé. E Deus, ele responde quando a gente tem fé naquilo que ele pode fazer. Agora, Deus jamais vai responder quando a gente tem incredulidade, né, na ação
de Deus. É a coisa que mais ofende a Deus é a incredulidade. Na verdade, ofende qualquer um, né? A gente fala uma coisa, imagina, você fala uma coisa, a pessoa não acredita. Já te chamou de mentiroso, né? Mas é a mesma coisa com Deus. Deus, a gente não crê nele, é a mesma coisa que a gente está chamando ele de mentiroso. A gente não crê que Deus pode fazer prosperar, a gente não crê que Deus, ele tem poder até para ressuscitar mortos. Eu não sei. Esse meu problema no olho aqui, eu fiquei pensando nisso, né? O que está por trás disso? Será que não tem a mesma armação lá no mundo espiritual de Deus está me testando? Porque em muita coisa Deus está me abençoando. E agora veio esse problema de repente. Aí eu digo, bom, não quero cair no erro de Jó. O erro de Jó foi o qual? Ele não teve discernimento espiritual. Eu não quero ter esse problema. Pode ser um teste, e eu não quero ser reprovado nesse teste. Como assim o erro de Jó? Como assim? Né? Porque ele não entendeu que lá no céu Ah, tá. estava tendo uma conversa que ele não chegou no ouvido dele, Uhum. né? Que entre Satanás e Deus. Satanás provocou Deus, né? Disse assim, olha, toca na vida desse cara aí para ver se ele não vai blasfemar, não vai falar mal de ti, se ele não vai se desviar, para ver se ele não vai voltar para a vida do mundo que ele tinha antes. E aí Deus disse, ah, é? Tá bom, então vai lá e toca, vamos ver se ele me ama de verdade ou não. O jeito de saber se uma pessoa ama ou não a gente é testando, né? E Deus ele faz esse teste com a gente. Uma coisa que a gente que o ser humano ele tem é do ser humano isso, é a ingratidão, né? É coisa que, por exemplo, a gente não vê no animal, né? O bichinho, cachorro, gato, eles nunca vão trair a gente, mas o ser humano ele tem essa característica maligna, né, de trair. E E Deus disse assim: tá bom, então vamos ver se ele realmente me ama. Vai lá e toca nele. E Jó sofreu muito injustamente, mas ele passou no teste. Apesar dele não estar sabendo, não ter sabido o que aconteceu no mundo espiritual, né? Que foi a causa, né, dele ter sofrido. É uma coisa até inacreditável, né? Não dá para acreditar num negócio desse. É, mas olha, uma coisa que Deus faz sempre é testar a gente. Não, não, o que aconteceu, que está na Bíblia, tudo bem, mas eu digo, é impossível alguém suportar tudo que Jó suportou. É, Não tem e como, qualquer um vai. sem reclamar, A sem esposa dele blasfemar. falou isso, olha, e blasfema logo contra esse teu Deus que É, a mulher dele falou isso, né? e tal, não sei o quê, mas na vida real mesmo, Mas não sei sabe, não. uma coisa que Deus quer muito com a gente? Ele quer poder olhar assim para Satanás e dizer: olha, tá vendo? Tu tem os teus homens, eu tenho os meus. Olha aí como o meu servo foi fiel, ele sofreu e não me negou, não me blasfemou, ele não me traiu, ele foi fiel. Deus quer falar isso e jogar isso na cara de Satanás e Deus ele tem orgulho da gente, tem orgulho da gente. E a gente precisa entender isso, né? A gente está sendo testado a todo momento. Em tudo que acontece com a gente, seja de bom, seja de ruim, né? Não tem absolutamente nada difícil para Deus, nada que Ele não possa fazer na nossa vida para melhorar a nossa vida. E, na verdade, Ele quer fazer, mas a gente tem que passar nos testes. E os testes são constantes. É, e também a gente tem que tomar cuidado com de quem que a gente está ouvindo a voz. O Jó tinha três amigos, que eram três amigos. Sabe aqueles cara que quer dar lição de moral? Muito religioso é assim, né? Aí vira o cara lá sofrendo, tá, tá vendo? Olha aí, você tem pecado, é por isso que tá acontecendo isso. Tá vendo? Isso é castigo, castigo de Deus, tá vendo? Olha, tem muito religioso que fala assim, né? E não era nada disso, era só um teste. Jó não tinha feito nada que justificasse a situação que ele estava passando. E a gente tem que crer que, por pior que seja a nossa situação,
nada impede que Deus reverta isso. Rápido, muito rápido. E ó, muito cuidado com a voz que a gente está ouvindo, porque se Jó tivesse dado ouvido para os três amigos, os falsos moralistas, né, que estavam aconselhando ele, ele tinha se ferrado, hein? Tinha se ferrado bonito. Aí era o fim do Jó. Aí não tinha mais salvação. Mas ele, não. Inclusive, ele replicou, né, os amigos dele. É interessante esse livro aqui. É bom ler, né, o Luiz? Dá uma lida nesse livro. Vale a pena. Aham, Aliás, eu recomendo que você compre uma Bíblia de verdade, de papel mesmo, tá? É bem certo. melhor para estudar, para aprender. Você Fiz, tem, além daquela dos Testemunhos de Jeová, eu? o Luiz Yamaguchi? Ele frequentava o Testemunho de Jeová também, é? Não sei, mas ele tinha uma Bíblia de lá. Passou por lá, né? Então, dá uma lida nesse livro de Jó. Está no Velho Testamento, né? Ele está um pouco antes de Salmo, dos Salmos, né? O livro dos Salmos está bem no meio da Bíblia. Bom, pelo menos as testemunhas de Jeová são muito gente boa, viu? É, assim, eles são calorosos, né? E Receptivos. se precisar de qualquer ajuda deles, o que eles podem fazer, eles fazem para te ajudar. Mormons também, né? O Mormon eu não conheço, mas os testemunhos de Jeová são gente boa mesmo. Mas eles fazem assim, tipo, não é pensando em retorno, eles fazem mesmo de boa, sem pensar em querer retorno, alguma coisa, não. Eles fazem mesmo. Eu me lembro Uhum. que logo que eu cheguei aqui em Iga, Isso é o meu principal carro atrativo dele, né? pifou a bateria, né? Eu disse, pô, não conhecia ninguém ainda. Aí eu já tinha ido uma vez, né? Que eu vim indicado pela igreja, pelo Salão do Reino daí, de Shizuoka. Aí eu conheci um testemunho de Jeová daqui. Aí eu liguei para ele, a única pessoa que eu conhecia. Conhecia assim, né? Mais ou menos, também não conhecia, assim, mas eu já tinha o telefone dele. Aí ele foi lá, fez tudo. Levou o carro dele lá, fez a chupeta lá e pronto, o carro funcionou. Eu só precisava porque ligar o carro só, né? De lá. Hum. Mas nessa hora, se a gente não tem ninguém, não conhece ninguém, o bicho Não, não é uma tem, coisa tem simples, nada de né? errado, não. Eu teria que ir andando, né, para comprar uma bateria e voltar sozinho. Mesmo assim, ia ter que ter chave que eu não tinha. É uma estratégia, né, que eles têm que funciona muito bem mesmo. Uma vez vieram em casa, aí acho que foi quando eu morava lá no Tempaco, aquele apartamento antigo, apartamento do governo, que agora é Village House. Aí eu perguntei para ele, você é bacana, mas diz uma coisa, você é feliz? Você tem a certeza da salvação? Aí que é o ponto fraco deles. Porque é impossível alguém que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Deus, ter a certeza da salvação O e ser testemunho de feliz. Jeová, eles são cristãos, eles creem nisso. Mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que Jesus é o Salvador. Não, que Jesus é Deus, não. Mas ele acredita que ele é o Salvador. Que, Que porque ele morreu pelos nossos pecados na e cabeça ele é o caminho, a verdade e a dele é vida. um só. Então Jesus é filho de Deus, não é Deus. Então, esse é o problema deles, né? Porque aí já sai daquilo que o próprio Jesus falou dele, né? Perguntaram para Jesus, tu é Deus? Ele disse, eu sou. Eu o sou. Quem vê a mim vê o Pai. Então, esse é o principal problema, né? Que toda religião, ela procura negar Jesus. Não é só testemunho de Jeová, não. Toda religião procura negar Jesus Cristo como Deus. Toda, inclusive o cristianismo. O cristianismo, ele procura negar Jesus como Deus. Aí você fala, mas o cristianismo não vem de Cristo, de Jesus? Não. Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo foi criado por Satanás. Jesus não criou o cristianismo. É por isso que eu não gosto de ser chamado de cristão. Porque quem criou o cristianismo foi Satanás. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus e não o cristianismo. Quem chamou de cristão para os seguidores de Jesus foram pessoas de fora, foram inimigos, gente que xingava, falava isso xingando, né? Mas os discípulos nunca se consideraram cristãos,
nunca se consideraram membros do cristianismo. Toda religião, ela tem origem no inferno, no Satanás. O reino de Deus ele é exatamente o oposto das religiões, o oposto do cristianismo, o oposto do ateísmo, de todas essas religiões, seita que tem por aí, né? É por isso que eu sou um candidato a morrer apedrejado dentro de uma igreja. Porque se eu falo isso, rapaz, eu vou sair linchado, cara. Linchado. Falar, eu acho que vocês nunca ouviram isso, né? Que o criador do cristianismo foi Satanás, não foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca disse, eu vim aqui para criar o cristianismo. Nunca falou isso. Nunca. Ele disse, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele veio para trazer o reino de Deus, não para trazer religião nenhuma, muito menos cristianismo. Esse termo cristianismo cristão já foi depois da morte de Jesus, né? Mas ele mesmo nunca se identificou como criador de uma religião. Nunca. Muito pelo contrário, ele teve um embate, o Evangelho de João inteiro só embate entre o reino de Deus e a religião, entre Jesus Cristo e os religiosos. Esse é o grande problema de todos que procuram seguir a Jesus Cristo. A Agora gente acaba sendo perseguido. eu fiquei na dúvida nessa questão aí, hein? Porque no meu entendimento também sempre era assim, né? De que só existe um Deus, né? Não tem dois deuses, só um Deus. O meu Hum, entendimento era esse, né? É, mas aí, se você abre a Bíblia que não foi distorcida, né? Acho que a Bíblia Católica também está assim. Já começa lá no Gênesis, já começa indicando que não é bem assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, Ele e o fala Espírito de nas Deus, olha só, passões, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Luz e as trevas, chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então aqui já está falando de Deus, do Espírito de Deus. Lá no Evangelho de João, logo no início, fala do verbo que se fez carne e que através dele todas as coisas foram feitas. Esse verbo é o próprio Jesus Cristo. Então ele está falando sim da Trindade, né, que é o Deus Pai, o Espírito Santo e o Deus Filho, Jesus Cristo. A Bíblia inteira ela mostra isso, né? Só que é lógico, né? Cada seita vai mostrar uma, uma, uma visão diferente, né, daquilo que Hein? mostra a Bíblia. Só que eu digo o seguinte, ó, religião nenhuma salva, nenhuma. Todas as religiões, basicamente, têm um objetivo de levar as pessoas para o inferno, com a melhor das intenções. Ninguém está ali nos testemunhos de Jeová ou nas igrejas evangélicas com intenção maldosa. Nenhuma delas. Mas pela ignorância, eles estão seguindo ensinamentos que estão levando tanto eles como todos aqueles que eles conseguem atrair para a religião deles ou para a seita deles, para o inferno. E é para onde eles vão. Como que você pode saber que isso é fato? O inferno ele começa aqui, assim como o céu também. Faça o teste, siga, veja, é isso realmente que Hum? você acha que é o certo, que está indo no caminho certo, está dando resultado positivo, você está com a certeza da salvação, está te fazendo feliz? Vai fundo, vai fundo. Agora, eu procuro sempre perguntar para as pessoas, principalmente no caso, né, dessas seitas, testemunhas de Jeová, tem muitas outras por aí. Você é feliz? É só isso que importa. Você tem certeza da tua salvação? É só isso que importa. Mais nada. Você é feliz? Tem certeza da tua salvação? Tá ganho o jogo, mano. Tá tudo certo. Não quero ninguém. Eu não tenho religião. Eu digo, minha religião é o reino, né? Mas se você está feliz, se você está no caminho certo, você está dando fruto, você está colhendo bons frutos, né? Dessa fé que você tem, vai fundo. Não tem problema, não. Mas pensa bem, porque se você desconfiar que tem alguma coisa errada, pensa bem, porque a tua vida que está em jogo, a tua alma, o teu futuro eterno que está em jogo, não brinca com isso. Se você tem alguma dúvida, pensa bem, porque a vida, com a vida, nossa vida a gente não pode brincar, com o nosso futuro eterno a gente não pode brincar, tá bom? É muito bom estar ali entre amigos, né, entre irmãos, estar naquela
aquela comunidade ali gostosa, um convívio gostoso, muita amizade, a irmandade, muito bom, não tem nada de errado nisso. Agora é o seguinte, mano, não brinca com o teu futuro eterno. E não brinca também com a tua própria vida aqui, né? Porque a vida é só uma, a gente precisa viver, a gente precisa desfrutar, tá entendendo? E eu tenho certeza que nenhum de nós veio para esse mundo para ficar sofrendo, para ficar tendo uma vida que nem vida pode ser chamada. Porque a gente não veio para ser escravo aqui, a gente veio para ser livre, sabe? A gente veio para exercer uma missão que está acima de nós mesmos, sabe? Cada ser humano aqui tem um propósito para cumprir. Você está tranquilo que está cumprindo o teu propósito aqui nessa terra? Está sendo feliz? Você está livre? Está se sentindo livre? Está cumprindo o teu propósito? Você descobriu a tua identidade como pessoa, como filho de Deus? Então está tudo certo. Mas cuidado, porque se isso não for só uma ilusão, uma religião, uma casca de religiosidade, toma cuidado. Se isso não está dando bons frutos, porque eu falo, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Eu estou com o olho aqui desse jeito, mas eu sou feliz. Sabe por quê? Qualquer coisa que acontecer, eu sei que o meu futuro eterno está resolvido. E naquele que eu creio, ele não pode mentir. Se você tem essa certeza, mano, tá tudo certo. Mas se você não tem alguma dúvida, se você acha que a tua vida não tá boa em alguma coisa, que você precisa melhorar, olha, não brinca com a tua vida aqui nessa terra, muito menos com o teu futuro eterno. Só isso. Demais, está tudo certo, continua, não tem problema nenhum. Mas pensa bem, porque o reino de Deus é igual ao Bitcoin. Ela falou do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Não tem concorrente. Não tem. Tem um monte de shitcoin, um monte de investimento, pseudo-investimento, um monte de moeda fiat que é garantida por político, por honestidade político. Nenhuma dessas é concorrente. Bitcoin é único. É a única moeda que é lastreada na verdade. É a única. O resto, tudo é lastreado na mentira. Então, o reino de Deus não tem concorrência. Se você está em algum ramo do reino de Deus, está tudo certo. Dentro do reino de Deus não tem concorrência. Mas o Bitcoin só tem um, né? Não tem dois Bitcoin. Tem muita imitação, mas nada que possa ser comparado. O Bitcoin não tem como ser copiado, né? Não tem como ter um concorrente para o Bitcoin, impossível. Porque a verdade é só uma. Não tem duas verdades, é só uma. E se é verdade, ela vence toda mentira. E se tiver mais uma verdade, é a própria verdade, é uma só, né? Então o Bitcoin, você pode ter o Bitcoin na on-chain, que é na rede principal, e pode ter a Lightning, né? Para negociar Satoshi que nem nesse aplicativo que eu mandei, né, no Wallet of Satoshi. Mas é o Bitcoin, é o Bitcoin. Não tem concorrência entre o Bitcoin na on-chain e na rede Lightning, na rede Relâmpago, né? É tudo a mesma Por que coisa. que não inventa outra moeda, tipo, no mesmo sistema? Então, mas é o que mais tem. Tem mais de 30 mil cópias do Bitcoin. São a chamada como é? Shitcoin, né? É o que mais tem. Toda hora aparece uma imitação. Toda hora. Tá difícil até de conferir. Você vai nas corretoras, o que mais tem é lixo. Um monte de lixo, de criptomoeda lixo. É tudo golpe. É tudo golpe. Funciona por um tempo, né? Mas aí vai chegar uma hora que, puf, o bagulho some do mapa. Porque é imitação daquilo que não tem como ser imitado. O Bitcoin, ele, tipo assim, por que eu vou criar uma cópia do Bitcoin? Se eu posso ter e fazer parte dele, né? Que ele está comprovadamente é uma moeda que funciona, que dá certo, que está fundamentada na verdade, que é transparente. Para que eu vou criar uma para mim se já tem e eu posso fazer parte, como eu estou fazendo, né? Dessa moeda? O que a pessoa ganha querendo criar um mundo paralelo, né? É Por que porque não vai fazer parte? Será que está aberto para todo mundo? o criador não vai ganhar nada, na verdade, né? Quem? O criador não vai ganhar nada. Então. Porque quem ganha é quem participa. Então, Se você participa, você ganha. Se eu crio a minha moeda, tipo assim, eu vou estar querendo ganhar, né? ele Mas, vai mas ganhar só quem que, ficar tipo, primeiro, eu, né? eu vou estar perdendo a minha credibilidade, né? Porque eu estou aplicando um golpe, né? Então, quando ele abriu para todos ganharem,
Então, acabou a concorrência. Acabou. O reino de Deus é assim. Todos que entram ganham. Não tem como você entrar no reino de Deus e perder. Não tem. Simplesmente não tem. É muito melhor do que criar sua própria religiãozinha, o seu shitcoin, né? Sua seita. É muito melhor entrar logo no reino de Deus, fazer parte e começar a viver uma vida abundante, uma vida de resultado, uma vida de felicidade, do que tentar criar a sua própria seita ou fazer parte de uma religião que vê um jeito diferente, que acredita em umas coisas muito estranhas, que tem coisa boa, né? As religiões, quase todas, né? Tem coisas boas lá, né? Não é coisa ruim. Mas o reino de Deus, ele tem tudo isso e ele tem mais. Ele tem o que ninguém pode dar, que é a salvação em Jesus Cristo. A única maneira da pessoa ser salva é através de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra maneira. E essa salvação, o céu, ele começa aqui. Ele não começa depois dessa vida. Por exemplo, uma coisa que vocês nunca vão ouvir em igreja nenhuma. Eu não posso falar isso dentro de igreja, porque eu estou marcado já. Estou marcado. Eu acho que eu vou ter que sumir brevemente do mapa. O que que é? Ah, os, os filhos de Deus, eles. Veja bem, todo mundo precisa de dinheiro aqui nesse mundo para viver. Vocês concordam comigo? Tem alguém que Uhum. não precisa de dinheiro? Até meu gato precisa. Tem um gato aqui que a gente cria precisa. Por quê? Como é que a gente vai viver se, tipo, sem dinheiro? Não tem como. Nem aqui no Japão, nem em lugar nenhum. Não é verdade? Hum. Como que se consegue dinheiro? Aí você pode dizer, tem várias maneiras, né? Roubando, o político vive disso, né? Você pode trabalhar com o corpo, vender o teu tempo e conseguir dinheiro. E outra maneira que tem, esse negócio de vender o seu tempo e o seu esforço, se chama renda ativa, né? Você tem que estar presente, se esforçando para gerar um troquinho. É uma das maneiras. A renda de Adão, né? A renda amaldiçoada. Quando eu falo renda amaldiçoada, é o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Uma maldição que Deus lançou para Adão. E aí tem outra renda. Qual que é? A renda abençoada. Qual que é a renda abençoada? A renda passiva. A renda que você não precisa estar presente para receber. Essa é a renda passiva que é direito dos filhos de Deus, daqueles que são salvos, que fazem parte do reino de Deus, que reconheceram Deus como seu Pai celestial e que vivem aqui na terra para governar. Não para ser rabo, não para ser cauda, mas para ser cabeça. Para viver a bênção e não a maldição. Renda passiva é direito dos filhos de Deus, de todos os filhos de Deus. Só que quem crê nisso é zero, zero. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que renda passiva ela existe porque é um direito dos filhos de Deus. E Deus ele dá. Só que para você receber isso, você tem que crer. Eu creio, eu tenho direito a isso, eu quero isso. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu reconheço Deus como meu Pai, meu DNA, ele tem a ver com o DNA de Deus. Eu tenho que buscar santidade e isso me dá o direito de ter renda passiva. É direito, não é esforço. A gente recebe de Deus isso. E o Bitcoin é uma dessas maneiras, sabe? É uma dessas maneiras. A gente fez todas as contas aqui, olha. Tá cada vez mais desanimador, mas se bem que tem um propósito aí, né? O que que é? A gente fabrica food trucks e vende no leilão e dá um lucro. Não é ruim não, tá? Não é ruim, já foi melhor, mas a gente não pode reclamar. E só que aí a gente fez as contas do que um, só a aplicação em Bitcoin dá. É tipo assim, cara, é coisa que 30, 50 vezes mais, um zero de esforço. A gente está aqui conversando e o negócio está. Isso é direito dos filhos de Deus. Eu entendo isso, porque é uma moeda fundamentada na verdade. Eu digo que essa é a moeda do reino de Deus. A maioria dos religiosos, dos pastores, então, vixe, eles odeiam falar de Bitcoin. Porque eles odeiam a liberdade, eles odeiam a sabedoria, eles odeiam tudo que é de bom, eles odeiam a bênção. O religioso, por si só, ele odeia a bênção. Por isso que ele busca a ignorância, para se manter longe da bênção. Aí eu digo, quando eu falo que o trabalho de Adão, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, é uma maldição que
não deve estar sobre o Filho de Deus, sobre os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, paz, os religiosos vão fica um bicho comigo. Porque eles acreditam, não, você tem que trabalhar, tem que ralar, você tem que se lascar, você tem que estar lá vendendo teu tempo de escravo. Você tem que estar assim. Eu digo, não, meu trabalho, eu trabalho, tá? Mas meu trabalho tem que ser totalmente diferente. O que que é meu trabalho? Eu tenho família, tá certo? Eu tenho que entender que eu sou o sacerdote da minha família. Eu tenho que um dia eu vou ser chamado lá para prestar conta disso. O que que você fez com teus filhos, com a tua esposa, com teus parentes, com aquele primo que está lá no, né, tá intocado lá na escravidão? O que que você fez com o teu amigo lá? O que que você fez com ele que está em Saitama, né, Luiz? Então, um dia Deus vai chamar a gente para prestar conta disso, sabe? Principalmente da família, principalmente da família. Isso é trabalho, sabe? Levar a nossa família na direção do reino de Deus, na direção do céu, porque um dia, o que que Deus quer? Quer que todos nós aqui, todos nós um dia estejamos juntos lá no céu, diante dele, louvando, sabe? A gente vai estar um dia no paraíso, sabe? E esse paraíso começa aqui. Não é só depois, aqui é só sofrer, só ralar e paraíso é lá no céu. Não, é lá no céu sim, mas começa aqui. Começa aqui. O meu trabalho, como filho de Deus, é levar toda a minha família, primeiro a família, nessa direção. Esse é o meu trabalho. Segundo, todos que Deus der para a gente, entre os quais todos que estão aqui, todos que estão ouvindo esse vídeo, assistindo depois. Então, esse é um trabalho muito importante que a gente não tem como ficar fazendo duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Ou eu vou me lascar dentro de uma fábrica, me intocar num serviço que vai me consumir todo o meu tempo, o meu cansaço, o meu estresse, ou eu vou focar naquilo que realmente tem importância. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sabe por que que Deus quer que vocês tenham uma renda muito boa e passiva? Sabe por quê? Porque Ele quer que vocês enxerguem aquilo que realmente tem valor, que são as pessoas. É só isso que tem valor aqui nesse mundo. O dinheiro não tem valor. Nem Bitcoin tem valor comparado com uma pessoa, com uma alma, com a vida de uma pessoa. Nem o Bitcoin tem valor. Só que a gente precisa de dinheiro para viver. É lógico. Ele sabe disso, ele não é doido. Né? Ele sabe que a gente precisa de dinheiro. De preferência, muito dinheiro. Vocês já viajaram pelo menos acidentalmente, de classe executiva, ou de primeira classe para o Brasil, ou do Brasil para cá? Nunca ocorreu esse acidente comigo, não. Não, tem gente que consegue, né? Tipo, tá tudo cheio aqui, vai lá para cima, então vai para a primeira classe. Já vi história assim, né? O cara paga a econômica e acaba viajando de primeira classe, classe executiva. Aconteceu contigo, Luiz? Não, não, Nunca? Eu já não. ouvi, conheci um pessoal que já aconteceu isso, né? Tipo, eles fizeram overbooking, você sabe o que é overbooking? Vende mais passagem do que tem, né? Na esperança que o cara não apareça, né? Que o passageiro não apareça. Só que o cara apareceu. Aí venderam, tipo, duas passagens para a mesma cadeira. Aí, que nem que faz? Tinha vaga lá em cima, na primeira classe. Então vai lá. Aí foram, porque o cara não pode ficar, né? Não pode ir no bagageiro nem na asa do avião. Aí foi na primeira classe. Mas fala a verdade, é sofrida essa viagem, pelo amor de Deus. Essa viagem para o Brasil. Ainda mais para nós que estamos velhos, né? Aí eu fico pedindo para Deus, puxa vida, Deus, não pode dar um avião, dá pelo menos uma primeira classe para a gente ir e voltar, né? É muito sofrimento, é muito tempo, é muito aperreio naquela lata de sardinha ali. Cansa demais. Enquanto a gente é jovem, a gente pode até aguentar, mas que nem a gente, né, viaja aqui com meus filhos têm esse problema, né, de autismo, e é sofrimento demais para eles, né? Então, assim, não tem nada demais, Deus, né? E deu. Teve dia aqui que a gente foi dormir e acordou, ó, eu falei para Casé, ganhamos duas passagens de volta, de primeira classe, só com Bitcoin, com troco ainda, sobrou troco ainda, numa noite de sono. Então, Deus dá esse direito pra gente. E a religião não dá isso. Não dá, nenhuma seita, nenhuma religião, placa de igreja não dá isso. Mas isso aí é o evangelho da prosperidade. Não existe evangelho da prosperidade. O evangelho é a prosperidade. Porque quando a gente prospera espiritualmente, é impossível não prosperar financeiramente. Porque é o que Deus promete, a palavra dele se cumpre, a menos que a gente não creia, né? E Jó, ele teve essa experiência, né, de
subir rápido, muito rápido. E assim, eu estou meio assustado com as coisas que estão acontecendo, muito assustado. Lamento que, infelizmente, a maioria das pessoas não está usufruindo, né, dessa bênção que é a renda passiva. Que vale, eu tinha renda passiva e achava o máximo, que eu achava que era renda passiva, que era aluguel, painel solar, a empresa que, querendo ou não, dá um lucro, né, esses últimos 2 anos aí deu um lucro bom, principalmente o ano passado foi um ano bom para a empresa, mas nada se compara com o que o Bitcoin dá. Nada, 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 nada. E eu estou estudando, me aprofundando, o Bitcoin é impossível ele cair a ponto de tipo, acabou, não vai dar mais nada. É impossível. Ele vai dar aquelas mergulho e depois, pum, lá em cima. É só manter a calma. Por quê? É questão de matemática. Né? Quando você vai estudar os fundamentos do Bitcoin, você sabe que não tem como dar errado, é impossível. O Bitcoin dar errado, primeiro, o dólar tem que dar muito errado, o real, o ien, todas as moedas fiat tem que quebrar, mas quebrar muito, para depois dizer que o Bitcoin tem uma possibilidade de dar errado. Então, é a melhor reserva de valor que já existiu até hoje, é a única maneira de você preservar e guardar patrimônio. É o melhor jeito de fazer poupança, talvez o único jeito de fazer poupança. Né? E às vezes ele cai, né? Mas ele volta, e volta mais forte. E não está parando de subir, viu? O Evangelho e o Bitcoin, eles têm muita semelhança. Muita semelhança. Aqui. Aí. Atualizei, subiu um pouquinho mais, né? 566. Vamos que vamos. Então, ó, pessoal, a gente precisa exercer a fé e crer nas promessas de Deus para a vida da gente. Porque sem isso, o milagre não acontece. Não tem como a gente receber algum benefício de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele está esperando só isso da gente. A gente não precisa pagar nada, a gente não precisa se esforçar de ter que se matar para conseguir dinheiro. Não, nada disso. A gente só precisa ter fé na palavra dele. E trazer essa fé para a vida da gente, né? Que ele honra a palavra dele. E a própria Bíblia diz, né, que ele tem zelo em cumprir a sua palavra. Ele tem esse cuidado de fazer cumprir aquilo que está escrito. Para encerrar, um negócio que eu gosto muito, um trecho que eu gosto muito, está lá em Isaías 1,18. Isaías 1,18 de novo. Eu amo esse trecho. É... Isaías. Isaías. Eu pedi para a Casué ler, e aí a gente faz uma oração e encerra por hoje. Isaías 1,18 e 19 também. Aí depois eu vou fazer uma oração e a gente encerra por hoje. Eu percebi que meu olho está ficando torto, está saindo de foco. Não, é de tanto você ficar do jeito fechado de um lado, por isso que tá ficando meio torto. Tem que pegar uma chave e torcer ele para outro lado. Talvez É, a versão tá um pouco errada aqui. tem que Eu vou parar. ler então. Deixa eu Isaías ler. 1,18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Será que a gente pode dizer amém junto? Amém. 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 Vamos comer o melhor dessa terra, vamos pegar o melhor que essa terra tem. Porque é isso que ele quer pra gente. Tá bom? Vamos orar? Alguém tem algum pedido? Alguma, alguma coisa que a gente pode ajudar na Sim, oração? orar também pela sua enfermidade aí do olho, né? Que seja para que a gente possa se aproximar mais de Deus, né?
ter um coração mais humilde para a gente se aproximar mais e nos fortalecer, né? Esse problema do meu olho, eu tô dando graças a Deus que não é nos dois, porque se fosse nos dois eu tava bem ferrado. Aí eu ia Não, que precisar não de seja assim um muleta, momento, ia precisar de cachorro, aqueles Ainda cachorros bem seja que, para a guia, né, pra gente ainda não bem andar. se que abater com isso aí, muito pelo contrário, que seja para a gente se aproximar mais de Deus, né? Eu A acho que gente buscar sim. mais a presença de Deus para nos fortalecer. ainda bem que o outro olho é mais novo que o outro, né? Nasceu bem depois. Essa tua teoria de idades do olho, que é olho de uma idade já avançada, tá meio complicado, né? Tá igual a tua perna, né? Uma é mais curta que a outra, pode ser a idade também, né? Mas não é verdade, porque a menos que eu tenha nascido velho, né? Porque Tem coisa que a gente não entende, né? Mas quem sabe não é um teste, né? É, E sendo um verdade. teste, a gente precisa ser aprovado no teste. E eu quero passar nesse teste. Quero passar. Às vezes o teste é difícil, mas eu quero ser aprovado, né? E a gente tem, todos nós temos em algum ponto, em alguma fase da vida, a gente tem que enfrentar testes, né? Para ver se a gente está realmente focado na direção correta. Se o nosso amor pelo nosso Pai, ele é de verdade, ou se ele é só uma, ainda está bem, não? se é só uma coisa passageira, uma emoçãozinha barata, né? Deus quer o melhor para a gente. Isso aí está escrito aqui, né? 1:18. Ele quer o melhor dessa terra para nós. E ele zela em cumprir essa palavra. Vamos crer nisso, gente. Vamos crer. Amém. Tá bom? Independente de a gente estar com um olho bom, outro ruim, independente de a gente estar com os dois olhos ruins, mas uma coisa eu sei, eu tenho um pai que cuida de mim. A gente tem que ter essa certeza, né? E um detalhe, Nomi, sobre todos os personagens que a Bíblia conta, tanto de Jó, qualquer um personagem que é contado na Bíblia, eles não tinham a Bíblia como a gente tem. Eles estavam Onde se escrevendo a Bíblia, né? Eles estavam vivendo a Bíblia. Então, ele não tinha aonde se amparar, né? Então, tipo, o Jó, ele se virou por si só, sozinho. Ele não tinha uma Bíblia para dizer, ah, não, Deus quer que faça isso, Deus quer. Ele não tinha isso. Não É. tem nenhum personagem lá, né? O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, né? Já Hum. bem depois, né, de tudo, aconteceu um monte de coisa lá com o povo de Israel. E aí Moisés começou a escrever a Bíblia com inspiração divina e, não era em papel, né? Não era vou digitar aqui e imprimir na minha impressora, não era assim. Não tinha nada disso. Era em pele de carneiro, em papiro, né? Que tipo era uma coisa que era até difícil de transportar, difícil de você abrir para ler. Ficava lá na sinagoga, no templo, ficava um rolo, né? Que era lido uma vez por ano, né? Desse tipo de. Era uma coisa bem inacessível. Hoje em dia, não, a gente tem na palma da mão, no celular, tem de todas as maneiras, a gente não dá valor. A principal, a principal herança que Deus deixou para a gente, né? E a gente não dá valor. A gente até despreza, né? E a gente tem um tesouro que a gente não tem ideia de quanto ele vale, né? Hoje a gente pode ter acesso a todas essas lições, essas histórias aí que aconteceu, e muitas vezes a gente só despreza, né? Esse livro de Jó aqui por si só ele, rapaz, isso aqui, eu digo assim, se você ler, se você aplicar 1% do que está nesse livro, é impossível não prosperar. É impossível. Impossível. 1% já é suficiente para prosperar. Então, vamos enxergar aquilo que realmente tem valor. Pessoas e a palavra de Deus. É só isso que tem valor aqui nesse mundo. Nada mais. Nada mais. Nem Bitcoin, você quer saber. O Bitcoin é apenas uma ferramenta para a gente enxergar aquilo que realmente tem valor. Porque, ó, é, eu acho que todo esforço vale, né? Vocês ainda estão, a maioria, né, das pessoas ainda estão naquela fase de ter que vender seu tempo para conseguir o seu sustento.
E se você somar as horas que você gasta, né, para conseguir um troquinho, né, tá cada vez mais minguado, tá valendo cada vez menos. E gastando o precioso tempo, né, nosso, por causa de um troquinho minguado. É muito triste ver isso, é muito triste mesmo. Sinceramente, quando eu vejo, hoje eu saí de manhã para ir para o hospital, aquele trânsito danado, dói no coração ver, puxa vida, esse pessoal tá todo mundo indo para a senzala, para a escravidão. Que coisa triste. As pessoas têm um tempo preciosíssimo e gasta tudo que pode no para vender por um troquinho que, no final das contas, não vira nada, ou vira quase nada. E o pior de tudo, né, que além de, né, gastar todo o tempo ali, o que sobra, o pouco tempo que sobra, vai para o patinco ainda. Acaba gastando no patinco. Fim de semana vai para farra, né, vai para bebedeira, mas gastar tempo com aquilo que é realmente importante, infelizmente, quase ninguém. A gente precisa se esforçar para entrar na porta estreita, né? Porta estreita, o que que é? É o caminho que poucos vão, porque ele não é, na verdade, atraente. Ele tem as suas dificuldades, mas é o único caminho que compensa, a porta estreita. Porque a porta larga, tá todo mundo lá, ó. Você olha, você sai de manhã, você vê aquela revoada de gente ali, de carro, um trânsito danado. O que que é? Aquilo é porta larga. Aquilo é porta larga. Aquilo dá uma dor no coração, dói mesmo de ver. Puxa vida. O ser humano não nasceu para ter esse tipo de vida, não nasceu. E aí tem muita gente que diz, mas tu tá falando isso porque tu já tá bem. Não, eu fui um desses aí até bem pouco tempo atrás. E eu procuro ficar bem longe disso, porque eu tenho que dar exemplo para o meu pessoal, para minha família, para meus filhos, para minha mulher, para o meu pessoal que está trabalhando aqui com a gente. E eu digo, vocês nunca vão ouvir um patrão falar isso. Você vender o teu tempo, você está pecando. Você está recebendo maldição. Você não tem que parar de vender teu tempo. Você nunca vai ouvir um patrão falar isso para o empregado. Nunca. Eu falo, eu falo. E eu digo, tem solução. E eu te ajudo. E eu ajudo mesmo, porque quando, tipo, o pessoal. Eu estou agora colocando um carro para cada pessoa, né? Tomar conta. Só que aí, junto com isso aí, tem a tabela de serviço, cada parte do carro tem um preço. E aí, no final, tem uma comissão que eu pago só para ele poder administrar o serviço. Ou seja, se ele quiser, ele pode ter renda sem ralar a mão no carro. É só ensinar o pessoal e ele recebe uma comissão por ter administrado o serviço. Isso é renda abençoada. Aí a renda maldita de ter que ralar, gastar seu tempo, aí já fica livre. A gente tem que procurar o máximo possível ficar livre dessa renda amaldiçoada, que é a renda de trabalho, do suor, e procurar cada vez mais a renda abençoada, que é aquela renda que a gente não precisa estar lá para receber. É uma renda passiva, né? A renda passiva, renda de dividendo. Isso aí a gente tem que buscar. Eu mostro como, e não precisa investir nada, é só buscar sabedoria e focar no lugar correto, né? Que tem empresa que não permite isso aí, né? A maioria não permite. Que eu saiba, além da minha, não tem nenhuma que permite isso. Mas como aqui a gente é uma agência do Reino de Deus, é o único caminho que tem. Fazer o nosso pessoal crescer e receber renda passiva. Esse é o nosso objetivo. Tem um rapaz que ele já decidiu, ele vai embora para o Brasil final do ano. Esse é o último ano dele aqui, decidiu. Aí eu falei para ele, olha, faz o seguinte, você vai, mas vamos fazer um desafio? Você treina uma pessoa para fazer esse serviço. Você administra pelo grupo, a gente trabalha com um grupo de WhatsApp, né? E você recebe o dividendo por esse trabalho aí. Você treina um, treina dois e deixa a equipe aí trabalhando. Você consegue coordenar de qualquer lugar do mundo. Na beira de uma praia, que nem eu estou aqui, ó, vendo a praia atrás. E você tem uma renda passiva. Começa a ter uma renda passiva. É possível isso. Vamos, vamos, vamos encarar esse desafio aí? Ele achou interessante, o Adriano. Tá entendendo? Então, tipo, é possível, é possível. Aí você diz assim, mas você é bonzinho demais, né? Não, sou bom mesmo. Porque depois que a gente conhece Jesus Cristo, a gente tem que ser bom. Até quem não conhece é bom, imagina quem já conhece. Tem que ser melhor ainda, né? Então, vamos crer nessa palavra, pessoal. Vamos crer nessa palavra, porque aqui
tem um caminho para a gente conseguir a liberdade que a gente tanto almeja, né? Inclusive liberdade financeira, né? Essas coisas que a gente conversa aqui, eu nunca posso falar numa igreja, porque a religiosidade é tão forte em qualquer igreja, em qualquer seita, que não permite a gente falar nesse nível. Porque é tanta discriminação que tem contra a riqueza, contra a prosperidade, contra até mesmo as promessas de Deus, né? Que não dá para a gente falar isso no ambiente religioso, né? Não dá. Mas eu sei que isso aqui é a vontade de Deus. Deus quer fazer a gente prosperar. E muito, tá bom? Vamos orar então? Vamos buscar essa prosperidade, primeiramente prosperidade espiritual, para que a gente possa ter o melhor dessa terra, tá bom? Senhor Deus, obrigado por este tempo, pela tua palavra, que nos consola, que nos anima. Perdoa-nos pela nossa falta de fé nas tuas promessas. Nós te pedimos que tu nos fortaleça, Senhor. Fortaleça cada um dos que estão ouvindo, daqueles que estão participando, Amém. para que em tudo, Senhor, nós possamos estar cada vez mais próximos de ti. Que em Amém. tudo o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Abençoa a vida do Luiz Yamaguchi, da Casué, do Bozo, de todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor. Amém. Toca nesses corações para que haja arrependimento, para que eles possam entender o teu reino e a diferença do teu reino para as religiões, para que eles possam entender a grandiosidade, Senhor, que Jesus Cristo veio trazer aqui neste mundo, a grandiosidade do teu reino, Amém. para que nós possamos entender a nossa identidade como filhos de Deus, como reinantes aqui nesta terra, como membros da família real. Nós possamos entender a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa missão. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, Amém. pessoal. A gente se Obrigada. vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser, se eu conseguir melhorar um pouquinho. Mas hoje foi até bom. Tá pensando que eu não ia Foi conseguir. foi muito bom, muito bom. Um abraço aí, pessoal. Boa noite. Boa noite Abraço. aí. Tudo bom.